Do evento, eu falei que se aparecesse a hashtag lindo lá, era minha mãe interagindo, né? Ela não fez isso, porque eu briefei ela antes. Falei, mãe, não vai pagar esse mico, né? Mas ela já mandou o WhatsApp para mim e falou assim, tá sem gravata. Eu falei, mães, né? E redes sociais, né? Vamos lá. A gente vai falar de um painel bastante interessante e como que funciona a dinâmica pré-evento, né? A gente sempre faz um call de alinhamento com todos os speakers, né? E esse call que a gente fez semana passada com os speakers desse painel, que eu vou moderar agora, fluiu muito legal, foi muito natural, né? E acho que porque o tema ele é super interessante, tá? E a gente espera também interagir com vocês um pouquinho. Então, a gente vai falar sobre novas tecnologias, tá? E tem um pessoal aqui que vai contribuir com bastante conhecimento, inspirações, enfim. Vamos lá, vou chamar aqui os painelistas. Vou chamar aqui a Lígia primeiro, por favor, Lígia. Deixa eu guardar meu lugar aqui na ponta. Vou chamar o Edu Bernardes, da Gol. Edu, por favor. Chamar a Valéria, do Concur, por favor. Vou chamar o Phil, do Uber, por favor. Vamos lá. Aliás, só aproveitar que eu chamei o Fio aqui. Quem for voltar de Uber, tem aquele códigozinho, né? Não esquece, que tem um desconto aí. Aliás, a gente pode fazer uma pesquisa informal? Vamos lá, claro. Quem veio de Uber? Quem usou o cupom de Uber? Olha lá, Robson. Robson, que é o nosso marketing que pediu para fazer. Obrigado. Boa. Legal. O nosso painel vai falar um pouco de novas tecnologias. A gente vai falar aqui, fizemos a questão de convidar empresas, ou pessoas que representam as empresas de ponta de tecnologia para mostrar para a gente o que vem aí, né, em questão de travel, em questão de novas aplicações, soluções, enfim, a gente vai dar uma olhada aqui. E a gente tem uma pessoa aqui, que é a Lígia, que nós trabalhamos na IBM juntos, e quando a gente prepara um painel, a gente fica buscando lá os painelistas, e eu precisava de uma entusiasta em tecnologia, né? E aí eu falei, não, tem a pessoa certa. A Lígia, ela vai se apresentar rapidinho, e como ela disse, tem várias Lígias, né, Lígia? E interessante que a gente vai entrar num tema aqui sobre automação, enfim. Vamos começar, para matar a curiosidade. Lígia, quem é a Lígia e o que ela faz? Muito bem, é verdade. Murad, tem várias Lígias, mas hoje aqui nesse painel você conseguiu juntar pelo menos umas 3. A Lígia, ela é professora de nascimento. Eu leciono desde muito menina, diversas coisas. Apaixonada por tecnologia e viajante corporativa ou por profissão. Viajo muito por profissão, mas eu acho que eu viajo por vocação. Eu gosto de viajar. E aí todas as minhas escolhas desde muito menina foi, eu quero trabalhar em algo que me dê a possibilidade de estar no planeta. E aí começou, bom, eu preciso ser professora de inglês para aprender um bom inglês, para poder sair com facilidade. Ok, checked. Bom, que outra profissão vai me levar longe? Fui lá e fiz todo o processo para ser aeromoça, acho que eu não contei isso no call. Não. Sou aeromoça, eu tenho a carteirinha do DAC, nunca viajei. E aí me enveredei pela carreira corporativa e cá estou eu viajando, eu conheço todos os continentes e tenho um prazer enorme em viajar tanto corporativamente quanto pessoalmente. Bacana. Já, então, nessas suas viagens corporativas, lazer, conhecendo o mundo, enfim, o que você vê de tecnologias, ou que você já usou, tecnologias em viagens que você já, é um aplicativo que eu usei, o que você experimentou já com relação à tecnologia nessas viagens que você fez? Muito bem, acho que um pouco do que a gente conversou tem a ver com... Eu senti uma diminuição de gap entre aquilo que eu conseguia como pessoa física, nas minhas viagens de lazer, e aquilo que eu conseguia em termos de tecnologia e facilidade nas minhas viagens corporativas. O gap diminuiu muito nos últimos 2 anos.
e também as duas coisas se misturaram. Eu acho que as gerações estão vindo mais autênticas, e aí elas misturam realmente. Olha, eu viajo corporativamente, mas geralmente a volta na sexta-feira é muito cara. Então, é bom para a empresa que eu volte numa tarifa mais barata, e é bom para mim, de repente, esticar um final de semana num lugar que eu não conheço e acontecer. E aí as coisas se misturam. Então, tecnologicamente, eu uso muito as ferramentas que me dê essa facilidade de comparação. Então, a empresa que eu trabalho, ela tem uma seleção ali, enfim, dos hotéis que eu posso usar, das tarifas, como todo mundo aqui tem. Mas eu tento sempre fazer essas duas coisas juntas. E aí, sendo mulher, eu viajo sozinha muitas vezes. Ok, alguns lugares ótimo, outros lugares nem tão assim. E muitas vezes eu levo família. E eu sou aquela que capitania as pessoas a saírem do país. A minha última vez que a última vez que eu saí foi para Los Angeles há 20 dias atrás, e minha mãe e minha sobrinha foi de viagem comigo. E aí eu agradeço o Uber, porque a facilidade que eu tinha ali, não só de eu me sentir segura de pegar um carro em qualquer lugar, como elas conseguiram, sem falar uma palavra em inglês, conseguiram ir e voltar, e eu estava traqueando, porque elas, né, faziam o share da localização. Então, isso é uma das coisas que eu uso muito, além do fato da gente ter uma experiência incrível com pessoas e não somente com motoristas profissionais. Então, é um pouquinho do que eu uso hoje, pessoalmente e corporativamente. Fazer uma ponte aí, já que você chamou o Phil aqui na conversa. Phil, como que... a gente falou bastante sobre trazer as tecnologias das empresas que eles representam, então aqui não é uma parte comercial, mas sim experiência e trazer os exemplos reais. Tá? Phil, como que é na Uber isso? Tecnologia na palma da mão, escolha do viajante? Fala um pouquinho para a gente. Né? Bom, eu acho que assimilando um pouco o que a Lídia falou, é interessante porque a gente vê com a mudança das idades dos funcionários, né? Então, a maioria usa o Uber numa vida pessoal. Então, quando a gente consegue espelhar a mesma experiência, eles esperam, na verdade, essa mesma experiência quando é uma viagem corporativa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração, a facilidade, a eficiência e, principalmente, também a segurança para poder traquear. Hoje eu ouvi falar que tinha um atentado num país, então a gente também já está tentando entender com algumas empresas que têm esse feature de trackability aí para a gente entender aonde estão as pessoas. Então, isso é muito importante também. Bacana. Edu, no aéreo, aí no mundo da Gol, e a gente falou bastante aí sobre novas tecnologias, o que a gente está vendo, o que a gente pode ver, né, de facilidade para o viajante em questão de tecnologia? Boa tarde. Obrigado, Edu, pela oportunidade, né? Bom, na aviação, eu acho que se não for a tecnologia, a sobrevivência das empresas é muito difícil. Acho que tecnologia, junto com as pessoas, é o que vai fazer essa indústria sobreviver, né? Com um ganho de eficiência, produtividade. E a gente busca, de forma incessante, consumir tudo que é de tecnologia para melhorar a nossa operação, para que a melhoria dessa operação possa trazer benefícios aos nossos clientes, né? Então, é uma busca incessante pelas melhores soluções, que passa desde a escolha de uma aeronave, né? Assim, a companhia aérea começa a fazer planejamento com pelo menos 5 anos de antecedência, e pensa num mercado igual ao brasileiro, onde dificilmente a gente sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, a gente conseguir fazer um planejamento do que vai acontecer daqui a 5 anos, quando uma aeronave que a gente comprou há 5 anos atrás vai chegar, né? Então, começa com um processo que já é um processo bastante intenso, com o uso de tecnologia. De uma geração para outra de aeronave, você pode ganhar entre 12% e 15% de consumo de combustível menor do que a geração anterior. A gente agora, por exemplo, no meados do ano que vem, começa a receber uma nova geração de aeronaves, e eu me recordo quando a gente começou a operação aqui no Brasil, que a gente tinha uma geração nova, em comparação à geração que operava no Brasil, e as apresentações institucionais da Gol passava a falar assim, a nossa aeronave é 12% mais barata, mais econômica do que a que voa hoje. A gente agora está chegando uma outra geração que traz mais 12% a 15% de economia. Então, passa por aí no equipamento e vai em buscar as melhores soluções de tecnologia em função do cliente, né? Só a mais recente, né, que é um negócio que está no nosso DNA, o self-check-in, né? Quando o diretor de TI chegou lá e, numa reunião que a gente estava de acompanhamento de projetos, falou, eu estou com uma ideia nova.
Tá, o que foi, né? Porque cheio de ideia nova, né? E tô com uma ideia nova. O que você quer fazer? O que você acha de selfie-check-in, né? Não, ele não falou selfie. Selfie foi o marketing que inventou, né? Ele falou reconhecimento facial, fazer o check-in. Falei, sério, né? Mas para quando? Ele falou, não, dá para fazer daqui a 3 meses. Então, vamos fazer daqui a 3 meses, né? E é sério mesmo, essa história não é... A gente fala uma empresa do tamanho da gente com 15 mil funcionários, entrar um projeto desse, em 3 meses você colocar ele no ar, foi assim que aconteceu, mas a gente, obviamente, abriu mão de alguma outra... Né, que isso também é um negócio que a gente já consegue ver com os parceiros da Gol lá fora, né, outras empresas fazendo, para poder fazer a jornada da viagem do cliente ser uma jornada mais simples. Né? Eu acho que essa geração, né, essa geração que a gente está preocupado, que é a nova geração, que é essa geração que não quer mais o carro, né, que é o cartão de crédito do pai para poder usar o Uber. Né? Essa é a geração que quer esse mundo de tecnologia, não dá para fugir disso. Né? Então, a gente fica olhando para essa nova geração e buscando encontrar as soluções que vão fazer esse viajante do futuro e o do presente a ter mais conforto na sua viagem. Né? Otimizar o tempo do cliente é um objetivo principal hoje, acho que não só para a gente, mas para outras companhias. Acho que viagem, parece que ela se transformou realmente, muitas vezes, numa coisa... uma experiência não muito legal. Eu acho que é a tecnologia que entra aí para melhorar a experiência, especialmente fazer coisas simplesmente fluírem melhor. Né? Porque, na verdade, a viagem é o meio, não é o fim. Né? O cara não está... Ele está... Viajante corporativo, ele está usando o meio de transporte, hotel, Uber, enfim, né? Para chegar, fechar um contrato, ou não só um contrato. Né? A gente pensa no executivo hoje, né, de terno e maleta, mas se você tem o pessoal de operação, né, que vai consertar uma antena não sei aonde, então a experiência ali desse meio, como você falou, Edu, é o mais importante, né, porque tem que estar focado no negócio dele. Valéria, como que é isso, depois trazendo na mão do viajante ali, fazer esse booking, né, do começo, e a gente falou de pagamentos aqui, de faturado, tudo aquela loucura, e end-to-end, né? Como que funciona isso e como a tecnologia está ajudando a casar todas essas partes aí que ainda estão soltas. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a Concur é uma empresa que, assim como o Uber, nasceu digital e, portanto, a gente já pensa dessa maneira diferenciada. A nossa missão é tornar a viagem do viajante corporativo a mais perfeita possível, desde o momento que ele vai solicitar a passagem, onde a nossa ferramenta de viagens tem um acesso a um conteúdo vasto de informações das tarifas aéreas, e o próprio viajante pode fazer a sua escolha de acordo com as regras da empresa, a política da empresa, e também um conteúdo de hotéis, de acordo com as nossas parcerias, inclusive com a HRS. Depois, o viajante, ao longo da sua viagem, para todos os parceiros, esses recibos já são automaticamente carregados dentro do aplicativo, o que torna a coisa bem mais simples, mas para recibos ainda não carregados, a gente simplesmente tira uma foto e automaticamente aquilo vai ser carregado no aplicativo. E quando você chegar, aquilo em tempo real já é conferido se está de acordo ou não com a política de viagem. Quando você chegar, você simplesmente submete o seu relatório que cai na caixa do aprovador. Então, isso é o que a gente chama da viagem perfeita, e é como a Concur se propõe a se posicionar no mercado. E mais para frente, assim, aqui no Brasil a gente já tem uma limitação em relação às soluções disponíveis, mas a ideia é que mais para frente a gente traga mais e mais soluções que são usadas fora daqui, como, por exemplo, o TripLink, onde você captura em toda a internet o movimento do viajante corporativo, quer dizer, se ele fez pelo aplicativo ou se ele fez pela internet, a gente consegue trazer, colocar tudo num roteiro para que ele possa ir seguindo. E também a solução de segurança, onde você consegue mapear onde estão seus funcionários em caso de atentado e recomendar uma rota diferente da que ele estava planejada. Bacana, acho que eu toquei nesses 2 pontos, né? A gestão, né? Porque a partir do momento que você dá aplicativos ou você dá a possibilidade de fazer um check-in na mão do viajante, você não sabe se a informação está sendo capturada em algum lugar. Então, acho que para a gestão de viagens, que é o público aqui de gestores, trazer isso para um ambiente gerenciável, acho que é um ponto.
né? E o duty of care, que a gente acabou de falar, você falou, mais que necessário, né? Exatamente. Então, acho que são essas preocupações aí do viajante. A gente tem falado muito de experiência do viajante, né? Então, acho que isso tudo possibilita, né? A gente estava conversando ontem, estava conversando com o Vinícius, com o Daniel, o Vinícius da Unilever, o Daniel da BRF ontem, sobre... O Vini estava falando que ele foi num hotel e, assim como o Edu falou do gate, ele chegou no hotel e o hotel tinha reconhecimento facial para ele entrar, né, no quarto, né? Hoje, inclusive, a HRS tem uma empresa que tem o Conit, que é um aplicativo que você entra, faz o check-in direto, passa direto pelo balcão, nem passa no balcão, e abre a porta do quarto com o celular. Então, coisas que a gente tem visto lá. Voltando ao reconhecimento aí facial do selfie, né, e aí eu vou para a Lígia, que é antenada nisso, como que a tecnologia cognitiva, né, está evoluindo, está longe, está perto, e isso beneficia realmente o viajante. Conta um pouquinho para a gente do seu conhecimento nessa área. Bacana. Eu acabei falando de quem é a Lígia, mas não o que ela faz, né? Na primeira vez. Então, eu sou professora, eu sou executiva de Digital Transformation pela Axas, é uma multinacional de Los Angeles. Fiquei muitos anos na IBM e eu faço um trabalho voluntário exatamente para juntar as minhas paixões, né? Que é essa coisa da viagem, da tecnologia e da educação, numa situação que a gente está chamando aqui de voicers. Que é o quê? É um ecossistema que dá voz para pessoas que já vivem lá em 2050. Então, de todo o meu network, a gente fez uma primeira leva, nasceu agora em janeiro, e foi exatamente dentro de uma sala de aula, de uma discussão de tecnologia, pegar as pessoas que já sabem muito, como essa da cognitiva, e trazer para as pessoas um pouco a conversa mais próxima. E não é para... só aquele que não trabalha com tecnologia, só aquele que é mais, enfim, desconectado disso. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que as tecnologias já estão entre nós, já estão no meio de nós. E aí a gente brinca que muitas vezes eles podem ser o decisor da empresa, muitas vezes eles podem ser aquele que está barrando o progresso de um departamento ou de uma área, porque ele não entende, porque ele não usa, porque ele não é digital. E aí acaba tendo essa confusão do progresso, né? Então, o Voices ele nasce para dar voz a essas pessoas que já vivem lá, e não só que sabem muito uma tecnologia, mas que é o humano ideal também para lidar com toda essa transformação que tem a ver com integridade, pluralidade e elegância. Então, dito isso, cognição. A parte cognitiva, ou a famosa inteligência artificial. Eu brinco que todas elas, ainda, carro autônomo, o Voicers fez uma parte muito bacana com a Volvo, então eu fiquei com o carro aí um bom tempo, colocando todas essas vozes ali dentro do carro deles com a tecnologia autônoma, e um deles foi o pessoal lá da IBM, que tem todo o Watson, a gente tem também outras marcas de tecnologia que trabalham com isso, e o que a gente brinca, elas são tecnologias poderosíssimas, mas elas são baby techs. Isso quer dizer o quê? Elas nasceram mais ou menos em larga escala 10 anos atrás, já fazem muita coisa, mas vão ficar muito mais poderosas nos próximos 10 anos. Então, qual que é a nossa missão, seja qual for a sua posição, qual for a sua indústria, é tentar adaptar ela para a sua realidade agora, enquanto ela é uma baby tech, enquanto ela ainda está no processo de se digitalizar, que eu brinco que assim, o lance da digitalização tem a ver com o quê? Primeiro passo é transformar tudo em digital, seja o seu processo, a sua venda, o seu produto, em digital. Aí a segunda parte é você desmaterializa ele. Ao desmaterializar, você democratiza, porque você coloca numa larga escala, ele está acessível não mais em físico, mas em digital. Desmaterializou, você desmonetiza, ou seja, você vai jogar um jogo de larga escala, porque o jogo digital é de larga escala. E aí, o último passo é desromper. Se você não está capitaneando isso, você vai ser desrompido. Então, a minha resposta para você com a parte de cognição ela está vindo, ela vai fazer aquilo que... ela vai aprender com o comportamento de qualquer uma das áreas. Então, a maior característica da tecnologia cognitiva ela é diferente da analítica, ela é diferente da Siri, do Google, do OK Google, que eles simplesmente são buscadores automatizados que reconhecem a voz da gente e vai buscar naquilo que você poderia digitar. A cognitiva, ela aprende. Na minha casa é cheia de gadgets, né, cheia de coisas beta version. O único que é cognitivo é um dinossaurinho verde, que tem o Watson dentro. Ele é o único de todos os meus. Eu tenho a Alexa, eu tenho o OK Google, eu tenho alguns outros. Ele é o único que sabe que minha cor favorita é o amarelo. Porque ele aprendeu. Eu disse para ele uma vez e ele memorizou. Então, que os meus amigos da IBM não me matem, Guilherme, o executivo lá de Watson,
fácil para entender, essa é uma das principais características dessa tecnologia. De uma que você tem na mão hoje, e o que ela faz de diferente, ela aprende com você. Aparece dentro do aplicativo um pedido para ele tirar uma selfie. Por quê? A gente quer entender se realmente é aquele motorista. E a mesma coisa agora vai começar a fazer com o passageiro. Não precisa falar com o motorista se não quiser. Você pode continuar no celular. Mas ele puxou o assunto. Entendi. Ele puxou o assunto. Então é assim, a gente tenta fazer essa experiência ser com menos atrito possível, e do lado do motorista entender muito bem como o motorista está dirigindo. Então, por exemplo, o próprio aparelho, o device que ele usa, o smartphone. Pela tecnologia a gente consegue entender, por exemplo, se ele está segurando o celular. Então a gente manda um recado para ele falando que não é seguro, que ele deveria colocar no holder, no suporte. A gente também consegue entender, por exemplo, se tem muitas freadas bruscas. E aí sugerir para ele que, para receber uma boa avaliação, a viagem deveria ser, fluir melhor. Então, assim, são esses pequenos avanços que a gente tenta fazer com o uso do aplicativo misturado com o device. Boa. Edu, acho que isso leva a gente a falar um pouquinho de personalização, né? Que até é uma palavra que está na moda. Eu sou do interior de São Paulo, né? No interior a gente tem hábitos mais simples, né? Mas tem essas palavras de moda, a gente acaba usando, né? A gente sai de uma comunicação de massa, né? Que a Gol começou há 16 anos e era comunicação de massa. Você não tinha. Hoje o nosso esforço é a personalização do one-to-one mesmo, né? Chegar a ter o conhecimento de qual que é a real necessidade daquele cliente específico e não mais clusterizar, né? A gente já discutiu se devia ter 7, 8, 9, 10 clusters. Depois, quando a gente estava decidindo que devia ter 7, a gente falou, não, mas agora tem uma outra tecnologia que permite a gente a tratar um a um, né? Então, toda essa coleta de dados hoje que é possível capturar pela tecnologia, né? Pelos devices, principalmente pelo telefone celular, né? Tem ajudado a gente a cada vez mais oferecer soluções customizadas. É um grande desafio, a gente precisa usar todas as tecnologias, né? A pauta do almoço hoje lá na Gol era exatamente tira assento da aeronave. Ao tirar assento, a gente aumenta o espaço entre as poltronas. Ao aumentar o espaço entre as poltronas, eu crio uma classe de serviço especial, com mais espaço e com alguns outros atributos. Para quem é esse produto? A gente desenvolve. Ao passar do tempo, a gente percebeu que aquele produto ele não atendia somente esse público, né? Com esta nova onda que é o corpo lazer, né? Difícil, já tem, né? Que é exatamente isso. Eu vou esticar uma viagem de negócio para ficar naquele destino e conhecer aquele destino mais 2 dias e depois vou voltar no domingo, né? Ou sábado, que ainda é mais barato que o domingo, né? Ou domingo de manhã. A gente viu que, peraí, tem um consumo aqui deste produto para a família, porque a mãe, especialmente a mãe, aí você vai lá e fala assim, não é a família, não, é a mãe viajando com uma criança que quer poder ter mais espaço para cuidar da criança ali, ter a garantia para cada um dos públicos. Quando a gente fala de app, de self-check-in, eu acho que o do self-check-in é mais fácil, todas as soluções, você poder cancelar, alterar uma viagem pelo aplicativo, a gente está falando com um determinado público. 19% dos clientes da Gol são viajantes frequentes, representa 50% das receitas da companhia. A outros 50% da receita está em 81% dos clientes. E pasmem, né? Por mais que a gente tenha democratizado o transporte aéreo aqui no Brasil e na América do Sul, onde a gente voa, essas pessoas ainda têm uma frequência de viagem que é uma a cada quase 3 anos. Então, você vem com soluções e imagina que tem gente que vai viajar e que isso não serve. Então, a necessidade de conhecer o cliente, né, e poder gerar soluções para esse cliente é muito grande. Só conseguimos fazer isso com essas informações, com essa quantidade de informações, né? Só para pegar aqui, eu conheci esse robôzinho, esse bonequinho, esse dinossaurinho aí, numa visita que eu fiz na IBM, lá para o time do Watson, né? Achei impressionante que ele não fala, ele é treinado. Ele é treinado. Para o tema, ele não continua conversando e não dá para ensinar ele bobagem, né? A gente não tentou bobagem lá, a gente tentou falar assim, me dá uma lista dos melhores vinhos que tem em tal lugar.
eu acho que esse não é o assunto para você. Aí a gente insiste, ele fala, ele foi treinado para isso. Ele vai, volta ali, você insiste, ele fala assim, acho melhor você procurar sua mãe, o seu pai, dá uma dica assim. Ele foi ensinado, né? Ele foi ensinado mesmo para fazer isso. E aí eu quero pegar esse gancho do Watson, né, porque essas coisas de tecnologia assim que a gente não pensa muito nela, né? Muito se discute do carro autônomo, né? A gente vê toda hora, né? Várias empresas. Eu acho que vocês já têm em funcionamento, sim, né? Quem entraria num avião aqui sem piloto? Tem gente lá no fundo da sala falar que não tem ninguém, né? Tem 2 pessoas lá no fundo. Olha só, ninguém entraria, né? Aperta o cinto, o piloto sumiu, né? Deixa eu contar uma história, né? A gente tem uma tecnologia, isso de novo, tecnologia, que é uma tecnologia que é pelo uso de radares, né? Um equipamento na aeronave e um equipamento pelos satélites, radares, que permite a gente pousar no aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto de operação mais cautelosa, né, pelo tamanho da pista, permite a gente pousar no aeroporto de Santos Dumont com 300 metros de visibilidade. É bastante comum a gente ter situações de fechamento do aeroporto Santos Dumont e só uma companhia opera. Felizmente, essa companhia é a Gol, né? Eu, carioca, agradeço. Que bom, né? E aí, eu vi, a gente tem monitoramento de todos os voos da companhia, né? E esse sistema, ele traça, você tem a rota que o avião vai fazer, monitorado pelo satélite, o avião é guiado automaticamente mesmo, por isso que não precisa estar enxergando. E que se você colocar, a última vez que a gente viu, o diretor da área de operações colocou lá 6.000 voos que a gente realizou, e ele coloca num sistema para mostrar onde que esse avião passou. O desvio entre essas 6.000, no máximo dava 80 metros para um lado ou 80 metros para o outro. Significa assim, 6.000 vezes o avião passou naquele ponto, exatamente no mesmo lugar. O desvio máximo que aconteceu foi de 80 metros. Pensa que um avião voa com uma distância de 3 quilômetros de um para o outro, né? Então, pensa, 80 metros no universo desse, no céu não há nada, né? E o avião praticamente pousa, né? É muito próximo de o avião ser autônomo, né? É muito próximo do avião ser autônomo. Aí a gente tem a quebra das barreiras, né, do cliente, né? Porque eu fico imaginando, eu não posso nem falar isso lá, que se tiver o piloto vai ficar preocupado com isso. Mas a tecnologia ajuda muito também na segurança. E para o cliente é um serviço excelente, porque ele sabe que ele vai chegar, né? A gente consegue manter pontualidade, regularidade, não cancela o voo e não gera atrasos em escala, só para... Perfeito. Posso só colocar uma frase? Lá no Voicer a gente gosta de acreditar que todo trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. Então, a gente não precisa ter medo dessas histórias de, olha, vai perder esse monte de trabalho aqui porque vai substituir pela máquina. Tem um monte acontecendo. Nos próximos 5 anos vão acontecer 20% mais de trabalho que a gente sequer consegue imaginar hoje. Então, assim... Fica frio. Exato. É um trabalho desumano. Deixa a máquina vir e tomar. Legal. Vamos lá, aí para a Valéria, no ponto de vista de gestão de viagens, que acho que é o interesse dessa galera aqui. A gente está falando, pô, legal, me dá vontade de pegar todos os aplicativos e fazer um monte de viagens, e daí esses caras aqui, né, falam, pô, vai ter, sei lá, um leakage, o pessoal vai começar a comprar fora, né? Como que as ferramentas hoje de gestão conseguem trazer experiência, né, uma experiência positiva para o viajante sem fazer com que ele olhe para fora e comece a ter um desvio na política de viagens? Bom, dentro da nossa aplicação, a empresa ela configura a política de viagem que ela quer que seja seguida. E assim ela será respeitada. Você não vai conseguir submeter um relatório se você não tiver absolutamente compliant com a sua política de viagens, tá? Isso já é uma primeira barreira. O outro ponto, que eu acho que é um ponto muito interessante, é que, na verdade, a tecnologia ela chega, e aí, como a Lígia falou um pouco, é para ajudar. A gente tem que pensar sempre o que vai melhorar na nossa vida, não o que vai piorar. Então, assim, essa quantidade de dados que está espalhada na internet, que está espalhada nos aplicativos,
a gente tem que usar elas de maneira inteligente. Eu acho que eu comentei no call preparatório uma experiência pessoal que eu tive voltando de Seattle, e que o meu voo Seattle-Houston foi cancelado, e aí eu não conseguiria chegar a tempo de pegar Houston-Rio. E aí a United me mandou uma notificação. Nos Estados Unidos, a Concur já usa TripLink, e aí eu sou cadastrada como funcionária Concur. A United me mandou um aviso dizendo, olha, o seu voo foi cancelado e, portanto, você tem opção A e opção B para retornar. E eu escolhi retornar no dia seguinte, não no mesmo dia, ficar esperando em Houston, e usei a opção B, e aí, à medida que eu fiz a escolha, passou assim 20 minutos, o Hyatt, onde eu estava hospedada, me mandou um e-mail falando, olha, lamentamos muito o que aconteceu, mas se você quiser continuar conosco, você tem uma tarifa de X% a menos, e você também pode fazer um tratamento num spa por X% a menos. Poxa, eu não pensei duas vezes, fui lá e marquei os dois, e fiquei no Hyatt muito feliz. Então, todo aquele transtorno de você não voltar no mesmo dia para casa, eu resolvi, em 40 minutos, já estava toda um outro voo, com um hotel, e pude sair e aproveitar a cidade um pouco, né? Ter o tal do lazer que o viajante, de alguma maneira, usufrui. Então, assim, foi a tecnologia que me ajudou. Em outros momentos, eu ia ligar para a minha secretária, ela ia ter que buscar outro voo, ela ia ter que, talvez, marcar um outro hotel, enfim, a coisa seria... A gente poderia cair no mesmo lugar comum, sim, mas com muito mais dificuldade, muito mais interação. E aí, no nosso call, eu lembro que eu te perguntei se estava compliant com o teu programa de viagens. Você sim, sim, eu não tinha... As tarifas as opções de voo apresentadas eram as que eram permitidas, assim como a tarifa do hotel. Eu não tive visibilidade de tarifas que eu não estava compliant com minha política de viagem. Então, acho que é bacana trazer esse exemplo de experiência do viajante super positiva, super, né? E você recebeu aquilo por conta das tecnologias que a gente falou aqui, né? E estava compliant. Então, assim, o gestor lá da Concur deve ter falado, pô, bacana, que, né, deu todo esse problema. Eu nem soube de tudo isso e deu tudo certo, né? E de novo, né, o fim, né, era você chegar no seu destino, né? O objetivo é chegar no seu destino, não o fim, que era ficar lá perdido no aeroporto tentando achar alguém para emitir tua passagem, né? Bacana esse exemplo, que é o que a gente tem falado muito sobre experiência do viajante versus tecnologia e gestão, né? Vamos falar um pouquinho do carro, que me chamou a atenção, e quem entrar lá no Facebook da Lígia vai ver algumas experiências, né, interessantes. E quando tiver o carro de novo, a gente quer ir lá, tá? Por favor, já tem aqui nomes para eu convidar tudo de novo. Vocês já estão oficialmente convidados. Que é um carro semi-autônomo, então, de repente, a pessoa está lá dirigindo, e, de repente, a Lídia fala, solta o volante e vai. Para chegar no piloto é outro caminho, né? Mas vamos lá. E aí a gente começou a falar um pouco de mobilidade, e hoje o Alexandre, nosso MD, ele falou sobre o novo papel do gestor de viagens, que é o gestor de mobilidade, né? E o cara tem que estar antenado nessas coisas todas, né? Será que a gente vai ver um dia, ou, quer dizer, acho que vai ver, mas o quão longe talvez a gente consiga ver, uma locadora de veículos, né? Porque hoje você já tem um aplicativo da locadora que você vai, reserva o teu carro, fala assim, ó, teu carro está na vaga Y. Vai lá, pega o carro e vai embora, né? Ou um Uber, vou chamar um Uber e vai chegar lá um carro semi-autônomo. Está longe, está perto, Lígia e Phil? Como que está essa questão de mobilidade urbana aí com a tecnologia? Eu acho que está muito, muito mais perto do que a gente imagina. Porque é uma tecnologia que, como o Edu falou, já está... Tem muitas empresas que já usam carros, Tesla, por exemplo, já tem um semi-autônomo, mas eu acho que é muito importante a gente não esquecer que, no final do dia, eu acho que veículos autônomos eles têm um objetivo muito claro, que é segurança. É muito mais seguro hoje, pelo menos os dados que a gente vê, um veículo autônomo versus um humano dirigindo, né? O humano pode tomar uma cerveja, bater o carro, pode cair no sono, assim por diante. E o autônomo ele tem muitos fatores, muitos cálculos feitos que vão deixar ele ser bem mais seguro. E aí também, como a Lídia falou, o Uber tem um centro de teste em Pittsburgh. Hoje, se você for para a cidade de Pittsburgh, chamar o Uber, tem a opção lá de ser um carro autônomo, ainda vem com um engenheiro no volante, então ele é realmente um ambiente de teste. Mas o engenheiro ele não toca praticamente no carro, a não ser que o passageiro peça. Então,
dá para ver. E a gente falou também, tem uma questão de legislação também, né? Sim, claro. Cada cidade tem suas próprias leis, regulamentações, cada cidade, país. Então, eu acho que é uma das razões que a gente ainda não viu mais avanço em massa, exatamente por causa disso. O próprio Uber também já enfrentou muitos processos, batalhas e assim por diante. Então, resolvendo essas questões de regulamentações, a gente vê chegando rápido. E que, pegando o gancho, que tem a ver o quanto que a sociedade está preparada para suportar, porque quando a gente fala de leis e regulamentações que tocam a sociedade, tem a ver com o quanto a gente vai apoiar, ou enquanto a gente vai fazer aquela coisa do eu quero, né, enquanto sociedade, ou não. Tem muito da gente forçar algumas coisas também para o meio público, para quem faz as leis, para quem aprova as leis. E tem uma data que a gente está falando também na nossa conversa prévia, que é 2020. Tá? Eu sei que o Uber tem, a Tesla tem, a própria Volvo tem o projeto dela 2020, que é o quê? E eu vou falar um pouco da experiência do carro da Volvo, porque é o que a gente viveu lá. Até 2020, a proposta da marca, e é oficial, pode entrar no site que está lá, que é nenhum acidente grave dentro de um carro da Volvo. Então, segurança é uma marca da Volvo, e eles apostam muito para que essa máxima seja verdade, com base exatamente na tecnologia autônoma, tá? No que eles chamam, o Car Assistant, muito, muito, muito elevado. E aí a experiência foi duas coisas. A gente precisa chegar próximo da tecnologia. Eu sei que, de repente, dentro de um carro autônomo é mais difícil, porque eles ainda são poucos. Mas qualquer que seja a tecnologia que hoje você ouviu falar, vai buscar. Eu acho que quem hoje detém essas tecnologias, eles vão abrir para que, se você realmente tem essa vontade de conhecer, eu duvido que vocês não vão conseguir encontrar um caminho de experimentar. E aí eu descobri nessa história, porque eu recebi como professora, foi num painel assim, estava o diretor, o João, da Volvo. Ele falou: Lígia, vi que você, não sei se você gosta de dirigir, mas eu vi que você gosta de tecnologia, você quer experimentar o carro? E aí eu falei: quero, sou professora, vou gravar. E aí nasceu Voices no meio do caminho, e eu comecei a convidar as pessoas. Eu achei que, pela agenda pesada, eu ia ter bastante desistência. Não. Desde metade da banda do Skank entraram dentro do carro, o presidente da América Latina da IBM, outros grandes executivos, que eu sei o quanto é difícil eles pararem as suas vidas. Isso quer dizer o quê? Que se essas pessoas não tinham experimentado a tecnologia, quem é que experimentou a tecnologia? E ela vai chegar daqui 3 anos. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ser invadidos por ela. Da mesma forma que a gente foi invadido pelo celular inteligente, que até então ele funcionava só quando tinha Wi-Fi, e aí no ano seguinte baixou o pacote de dados, e em 2013 todo mundo virou mobile. E aí? É o que a gente está tentando dizer agora. Vai acontecer em 2020 de uma forma massiva. A gente precisa se preparar. Edu, você falou da tecnologia do selfie, né? E foi relativamente rápida a implementação disso, né? E eu quero perguntar para vocês o seguinte: o quão vocês veem hoje que as empresas, o quão rápido as empresas estão, e digo eu, o cliente, né? O quão rápido, ou qual é a velocidade que as empresas estão adotando tecnologia, e aí dentro do processo de viagens. Tem gargalo? É caro? É por isso que fala, não vou investir agora? Ou deixa, né, alguns pilotos rodarem para eu ter, né, uma massa crítica? Né? Eu escuto falar, não, mas pô, essa tecnologia, não, vou esperar alguns caras fazerem para ver se está funcionando. Né? O quão rápido vocês veem a implementação de tecnologias novas nas empresas clientes nossas? Né? E é para todos, na verdade. Pode falar? Pode falar, é para falar. Eu acho que é devagar, Edu. Eu acho que aqui, especialmente quando a gente olha no mercado brasileiro, a gente tem muita resistência de uso de tecnologia, né? Eu acho que esse é um grande desafio. A gente lança produto, os produtos hoje, quando são lançados, né, a gente usa, você falou bastante, as plataformas estão abertas. É muito fácil você conectar com essas novas tecnologias hoje, né? A gente nasceu fora do sistema de vendas tradicional, ou seja, do GDS. Tem 16 anos que a gente começou, e até hoje tem gente que pede para a gente estar no GDS. Não vai rolar.
Porque a plataforma que a gente tem de tecnologia é super aberta. O atual e o futuro mundo é de plataforma aberta. A gente quer cada vez mais abrir as conexões que a gente tem para permitir, de fato, que as empresas definam qual que é a sua necessidade e busquem nos sistemas aquilo que é melhor para ela. Nem toda empresa precisa consumir o mesmo conteúdo que a gente oferece para aquela empresa. Senão você não está personalizando. Então, a tecnologia precisa ser aberta. A gente ainda tem muita, eu não vou dizer resistência, eu acho que é uma preocupação de ser o early adopter, né? De ser o primeiro, porque tem custo ser o primeiro, né? Tem custo, tem esforço, tem que ter uma mudança cultural dentro das organizações. A gente passou isso, né? Nosso sistema tradicional de desenvolvimento de projetos, lá para quem é da área de tecnologia, é o waterfall. Então, você criava um business case gigante, envolvia um monte de gente na organização, muita gente para dar palpite do que ia acontecer, criava um projeto gigante e não conseguia executar um tanto deles. Hoje, você faz uma série de pequenas implementações, está aí na moda o Agile, né, por exemplo, que é um negócio, mas tem que mudar a cultura dentro da organização, precisa mudar de cima, em cima, para permear a organização inteira. Eu acho que esse ainda é um desafio, fala-se bastante dos de tecnologia, mas a gente ainda tem muita resistência, né? A gente vai lá e fala assim, olha, está aqui uma API, abre, faz o que você quiser, porque eu estou te dando tudo o que tem, né? Tem muita preocupação com esse processo. Eu acredito que nos próximos 3 anos vai ter uma mudança radical, porque a gente está vendo as companhias aqui, a gente está falando de empresas que a tecnologia é tudo muito parecido, é tudo aberto, né? A gente tem uma capacidade de oferecer o acesso ao sistema core da companhia com toda a segurança, com todo o controle, com tudo que for preciso. Está lá, né? Entra e recebe, né? Mas a gente ainda vê, em alguns casos, um mundo muito engessado aqui, né? E uma preocupação de ser o primeiro. Você tem que vender muito, né? Você despende muita energia para poder emplacar uma tecnologia nova. A gente tem essas discussões constantes, né? Essa relação entre a empresa e o cliente precisa ser ainda mais fortalecida no ponto de vista de confiança. Precisa se confiar, né? Precisa confiar que a empresa vai entregar a tecnologia, que vai conseguir fazer, que aquilo que está sendo proposto vai ser aquilo lá mesmo, né? Mas eu acho que é um pouco devagar. Minha leitura de que tem espaço para a gente melhorar, sim. Posso Concorda, adicionar dados? Claro. Exatamente. Porque aí o meu chapéu executivo é de Digital Transformation. Quando eu decidi sair da IBM, há quase um ano atrás, eu estava liderando uma área de marketing lá, e eu vi que a minha posição estava sendo desrompida. Hoje, quem faz marketing corporativo e tem muito mais característica de gerência, está morto daqui 3, 4, 5 anos. Ou você é maker e põe a mão na massa e transforma a sua experiência de marketing como uma grande parte da venda, porque... Lembra? Desmaterializou, foi para a internet e aí vira vendas digitais. E aí aquilo que você fazia como marketing de relacionamento acabou, porque virou volume. Aí eu resolvi, então, assumir esse desafio, que era trazer a operação de uma empresa lá de Los Angeles, que fazia Digital Transformation há já 5 anos, com um DNA super pesado de dados e e-commerce, chamada Access. E desde então, foram 30 clientes corporativos em 10 meses. E a gente tem toda uma metodologia para tentar ajudar vocês a classificar com algumas áreas ali de... o momento da transformação digital que a sua empresa está, tirando empresas como o Uber, que já nasce na nuvem, que já aqueles... né, o digital, desmaterializar, blá, 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 já desrompeu porque ele veio desromper uma indústria. As outras estão tentando entender o que vai ser daquele modelo. E eu posso dizer que a média, a gente tem de 0, né, iniciando, a 5. A média da América Latina, que eu viajei que nem uma doida esses últimos 10 meses... é 1 e não chega nem a 1,5. Então, tá todo... o mantra é... Em janeiro começou o vice-presidente, ou a vice-presidente de Digital Transformation. Lígia, você precisa falar com ela. Todas as indústrias que eu fui até agora. Começou em janeiro. Só para dar um exemplo prático. A gente, por exemplo, no aplicativo, a gente permite fazer uma antecipação de voo sem cobrança. Não custa. E dentro de uma janela de 6 horas. Se for mais de 6 horas, você tem uma cobrança. Tal. Tem empresa que não deixa o executivo usar. Ele liga para a agência,
gera uma transação que não automatizada, tocada, que custa 8 vezes mais do que uma digital, porque não pode. Sim, o produto foi pensado para atender este cliente, né? E já está aí há tempo. Então, assim, eu tenho, e se eu perco o controle e tal? As APIs permitem a gente atualizar aquela reserva em tempo real. Cara, acabei de mexer na reserva, a mensagem foi enviada. Conecta com qualquer sistema. Não tem... meu sistema é XYZ. Se não está desenvolvido, é uma questão simples de desenvolvimento que o técnico resolve isso rapidamente. Não só para trazer um exemplo, que quando desenvolve tarifa. A gente tem uma tarifa, né? A gente não, o mercado, né? Posso falar até pelo mercado, tem uma tarifa hoje que é a tarifa que o cliente não leva a bagagem, né? Ou aquele cliente que sabe que não vai levar a bagagem pode comprar uma tarifa que custa mais barato. Se ele precisar comprar essa bagagem, porque na última hora apareceu alguma necessidade de levar alguma coisa e ele acha que não vai dar para viajar sem bagagem, né? Como é que faz? Liga na agência. O aplicativo está lá na mão, permitindo a ele fazer a seleção, gerando a informação em tempo real, mas a gente não emplaca. Né? Não é que não emplaca, a velocidade é abaixo daquilo que a gente... Esse foi um exemplo, que o fato... A Concur chegou no Brasil em março e a gente teve essa recente alteração aí nas tarifas aéreas com e sem bagagem. E a gente, por ter toda uma tecnologia aberta e disponível na nuvem, a gente prontamente colocou à disposição de todo viajante corporativo, e ele tem no próprio aplicativo, ou no aplicativo das empresas aéreas, a chance de trocar e atualizar seu itinerário. Se ele precisar despachar bagagem ou não precisar. Então, assim, foi muito simples para a gente fazer essa alteração e atender às necessidades do mercado. Eu vi 2 vezes aqui a palavra disruption, né? Disrupção. Eu fui num evento em janeiro que um dos palestrantes falou: disruption is the new normal, né? Eu particularmente não gosto muito de jargões, né? E Big Data é tão... No mercado de travel, meu background é tech. E muito com a maneira que o Uber fez isso, por exemplo, com táxi, com transporte de uma maneira geral, vai ser sofrido por um lado e vai ser muito facilitado para o outro, no sentido de alguém vai usar essa nova, eu não sei o que vai acontecer, mas alguém vai usar esse novo modelo e falar assim, nossa, mas como que a gente nunca fez isso antes? Sabe, no brainer. Então, por exemplo, você fazer o upgrade ou ter essa... É lógico, entendeu? Uma das coisas que eu vejo muito, né, a gente tem um produto que chama Uber for Business. Então, nada mais do que um software que ajuda você a gerenciar toda a parte do transporte terrestre que você faz. E uma das coisas que eu vejo muito nesse ano que eu estou no Uber é que as empresas, por alguma razão, elas deixam de fora da conta a produtividade, o custo de produtividade das pessoas. E é isso que, no meu ver, é o mais caro. Porque eles falam, tá, quanto custa? Custa X, o quilômetro rodado vai custar isso. Mas dá para fazer mais barato? Dá, mas qual que é a produtividade humana que você está perdendo se você não fizer dessa maneira? Então, isso é uma coisa que eu vejo que acontece demais e eu acho que precisa mudar. E quando vocês, né, os travel managers, colocarem isso na conta para os CFOs das empresas de uma maneira extremamente distinta e óbvia, é uma coisa que, aquela no-brainer, né? Aquele negócio assim, óbvio. Mas é difícil a gente calcular isso, e tangibilizar isso, e eu entendo. Não, é genial que você falou do lance da produtividade das pessoas, porque eu vou dizer, de novo, como viajante corporativa, qual que é a parte mais dolorida da viagem? Não são as longas viagens. Fazer o reembolso. Era um desafio. Eu lembro que quando eu comecei a carreira, minha mãe me perguntava assim, mas você ganha a mais para viajar a trabalho? Eu falei, não, mãe, às vezes até ganho a menos, porque eu sempre perco um recibo. Para transformar isso é muita coisa, tem muita oportunidade. Legal. Como eu falei, esse bate-papo a gente podia ficar horas aqui, né? Mas a gente tem um tempo curto. Eu queria aproveitar e fazer... Empresa foi bem disruptivo. Bom que você perguntou isso. Ontem nós lançamos Uber for Business V2. Então está no ar hoje uma ferramenta
que foi redesigned completamente, exatamente para suprir muitas coisas que o Uber estava devendo para o mercado. Então, não esquece que o Uber ele é uma empresa com serviço predominantemente consumer, né? Então, o Uber for Business é um layer que a gente tentou fazer de uns 1 ano e meio, mais ou menos, para cá, que a gente construiu esse software de gestão para transporte. Então, se você... vamos lá. As empresas de vocês permitem na política que vocês usem aplicativos para fazer check-in? Sim? Quem que permite? Levanta a mão para mim. Então, já estão um pouquinho na frente. Meninos, obrigado. O papo, como a gente falou, podia ir mais longe, mas a gente está com tempo limitado. Mais uma vez, a gente agradece a participação, foi super rico. Agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado.